E aí, pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Quem fala aqui com vocês é Maria e sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre POO do nosso canal Tecnosfera. E hoje a gente ficou de entender um pouquinho melhor o que é esse tal de construtor aí, né? Muitas das aulas a gente nem fez e ainda assim quando a gente criou uma instância funcionou. E aí, por que será que isso dá certo, né? E qual é o jeito diferente de trabalhar com construtor? Percebam, a estrutura do construtor, ela lembra um pouquinho aos nossos getters e setters. A gente tem aqui um public para transformar esse método em público. A gente tem aqui o nome e nesse nome a gente passa atributos e a gente faz aquela mesma coisa lá, né? Diz nome, que faz referência ao atributo de origem, recebe o nome chegado ali por parâmetro. Mas qual é a diferença de um para outro? Vamos ver agora aqui na nossa IDE. Vou criar um pacote para nossa aula 4. E nós vamos trabalhar com um exemplo aqui de casa, tá? Eu fiquei pensando em alguns exemplos que eu poderia trazer para ficar bem lúdico. A didática tá massa hoje. Para ficar bem lúdico. E aí eu pensei em casa, tá? E a gente vai entender o porquê. Eu espero que a minha ideia tenha sido boa. Mas bora lá. Diferente dos setters e getters, por exemplo, que a gente chegava lá e colocava um set nome, um get nome. Aqui a gente vai fazer um public e a gente vai botar igualzinho o nome no método, que é o nome da classe, inclusive com letra maiúscula. Quando eu digo igualzinho, é de fato igualzinho. Aqui, ó, casa, idêntico. Abro parênteses aqui, abro chaves. Vou colocar aqui alguns atributos para a nossa casa. Private esqueci o tipo, né? Private tamanho da porta. Private double tamanho da janela. Private string cor do piso. Private string tipo do piso. Deixa eu ver mais algum atributo aqui. Private string tipo do telhado. Não liguei muito assim para a questão dos atributos em relevância à vida real, porque de fato vai ser algo bem lúdico para a gente entender as diferentes formas de criar um construtor. Percebam que aqui eu criei um construtor vazio, mas muitas das vezes nos nossos exemplos passados, como por exemplo aqui em conta bancária, eu não criei nenhum construtor. Eu tenho um atributo, eu tenho um método de sacar, mas quando eu venho aqui no nosso main conta bancária, eu consegui, mesmo sem um construtor, instanciar a nossa classe conta bancária. Por que isso acontece? Quando você não declara, como eu declarei aqui explicitamente, public casa, a IDE já deixa isso feito por debaixo dos panos. Então sempre vai existir esse public casa, né? Esse construtor padrão sem nada dentro, quando nenhum outro tipo de construtor é declarado. Mas a partir do momento que eu declaro qualquer tipo de construtor, e vocês vão entender já o que seria qualquer tipo de construtor, esse padrão deixa de existir. Então, se você quer
ter construtores personalizados, mas também ter o construtor padrão ali, não passando nada na hora da criação da instância ali, né, do objeto, então você precisa declarar manualmente, explicitamente. Então aqui nós temos o nosso construtor padrão, mas eu tenho alguns tipos de casa. Eu tenho casas que tem, eu vou botar até string aqui, porque eu posso botar pequeno, médio, grande, e a janela a mesma coisa. Pronto, eu coloquei o meu construtor padrão ali, que inicialmente estava invisível, mas a ideia já sabia que existia. Só que agora eu tenho vários tipos de casa. Eu tenho casa que tem porta, eu tenho casa que não tem porta, tenho casa que tem janela, tenho casa que não tem janela. Umas portas são pequenas, outras são grandes, algumas janelas são médias, alguns pisos são quadrados, outros, sei lá, redondos. O tipo é granuloso, é liso. Então, assim, eu vou criar construtores para situações diferentes. Porque na hora que eu criar meu objeto, ele já vai me pedir para, na hora da criação, na hora da instanciação, eu já passar os valores para esses atributos. Então, bora lá ver um primeiro exemplo para ficar mais claro. Eu vou criar um public casa. E essa casa vai ter string, tamanho porta, string, tamanho da janela e string, cor do piso e tipo do piso, mas não vai ter telhado. Aqui eu já vou passar, né, o diz. Já vou passar o diz aqui para fazer a atribuição e vou criar um main casa. E vou chamar aqui minha instância de casa. E agora percebam, ele deixou eu criar uma casa que igualzinho como eu criava antes, quando não tinha aquele construtor lá todo diferentão, cheio de coisa. Mas por que ele deixou? Porque eu trouxe de forma explícita para o meu código que eu quero que esse construtor padrão, básico, sem nenhum atributo, sendo alimentado por parâmetro, ainda exista. Mas se caso eu tirar aqui, ó, e voltar aqui, perceba, já deu erro aqui, ó. Minha IDE já reclamou, dizendo que ele espera 4 argumentos, mas 0 argumentos foi encontrado, né? E ele vai pedir aqui, ó, create construtor. Se eu der aqui um create construtor, automaticamente ele vai voltar lá para minha classe e vai criar aquele construtor padrão. Mas eu não quero usar esse construtor padrão. Eu quero fazer a minha casa e no ato da criação da minha casa eu já quero dizer os atributos dela. Então eu vou dizer aqui, ó, que o tamanho da porta é médio. E a ideia já ajuda pra caramba, porque ele já bota aqui, ó, a ordenzinha, né? Tamanho da porta e os próximos que vocês vão ver. Porque senão seria mais difícil, né? A gente saber qual é o próximo parâmetro. E aí tem um trecho bem bacana do código limpo que fala sobre quantidade de parâmetros, né? Aí a quantidade ideal para um construtor ali ter parâmetros. Um construtor ou um método, enfim, ele fala de parâmetros no geral. E aí é interessante, recomendo a leitura, tá bom? Vou botar aqui a janela. É pequena. A cor do piso vai ser, vai ser branco. E o tipo do piso vai ser liso. Então percebam, quando eu criei minha casa,
eu já consegui dizer tudo que minha casa tem. Eu não precisei fazer 7, etc. 7 mais alguma coisa, 7 mais alguma coisa. Posso mudar esses atributos aí depois usando 7? Posso. Mas assim que eu criei ali a minha casa, eu já fui obrigada nesse padrão aí de construtor a dizer quem era quem. Agora eu vou criar uma casa public string casa, que ela vai ter telhado, que minha outra casa não tem telhado. Ela vai ter telhado. Eu botei como ali tipo de telhado. Tipo de telhado. E ela vai ter tamanho da porta. Só isso. Minha casa, essa minha segunda casa só tem telhado e porta. Vou fazer aqui o diz, tipo telhado, diz, tamanho porta. Botei o string ali que não era pra botar. O costume. Pronto, construtor, gente, não tem tipo, tá bom? O construtor, ele é a referência ali da classe. Você só coloca o nome da classe e pronto. Foi a força do hábito mesmo. Beleza. Public, casa. E agora eu tenho uma segunda casa, que é a minha casinha. A minha casinha só tem tipo de telhado e tamanho de porta. Como é que eu vou fazer isso aqui? Casa 2, new casa, e vou passar aqui, ó. Tipo de telhado. Vou botar aqui aquele triangular assim, não sei o nome. Triangular. E tamanho da porta grande. Já que não tem janela, né? Pelo menos uma porta grande para circular um ar. Pronto. E percebam, ele aceitou tranquilamente. Ele tem aqui uma instância de casa com um tipo de construtor, outra instância de casa com outro tipo de construtor. E a gente poderia fazer isso de novo, de novo e de novo. Cada casa de um jeito. A gente poderia fazer casa com piso, casa sem piso, casa só com porta, casa só com telhado, casa só com o piso e a cor do piso. Então, assim, o construtor, ele permite esse tipo de manipulação. A gente pode ter vários construtores para atender diferentes situações. Se eu vim aqui, deixa eu criar, como a aula não é sobre isso, eu vou criar os getters e setters pela IDE. Vou colocar aqui também o toString. Pronto. Se eu vier aqui agora, ó, e fizer isso aqui, imprimir minha casa, percebam lá que ele traz ali tudo que eu passei no meu construtor, né? Casa, tamanho porta médio, tamanho janela pequeno, cor do piso branco, tipo do piso liso, tipo do telhado nulo. Eu não passei o tipo do telhado, mas eu passei telhado aqui nesse construtor. Ah, tá. Eu sei porque ele trouxe nulo, porque foi um toString padrãozão assim para todo mundo. E aí, como quando eu chamei o toString não tinha valor, ele preencheu com nulo, tá? Tá certo mesmo. Nulo. Beleza. Isso aí não tem muita importância agora, não. Se eu vier aqui agora e fizer a mesma coisa pro meu casa 2, vou dar uma comentada aqui.
Se eu rodar agora aqui esse System Out com casa 2, percebam que vai ser imprimido ou impresso. Tamanho da porta grande, janela nulo, porque meu construtor não tem janela. Cor do piso nulo, porque meu construtor não tem piso, meu construtor não tem tipo de piso. E tem telhado, que na casa do construtor anterior veio nulo, mas nesse veio triangular. Galera, basicamente, o construtor é isso aí. Você personaliza ele e ele é feito automaticamente ali quando você cria uma instância, né, de uma classe. Então pode ser aquele padrão ali que nada é passado e depois a gente vai moldando ali com os setas cada atributo para nossa instância, ou você pode fazer dessa forma aqui que eu fiz, já definir o que cada construtor vai ter na hora que é chamado. Isso aí vai depender da lógica e vai depender, assim, do que seu programa faz. Se é uma coisa implícita, por exemplo, que não tem manipulação externa ali, diretamente do usuário, mas que quando, sei lá, uma classe chama a outra, aquele atributo já precisa ser passado para algo acontecer. Então isso aí, talvez seja interessante já ir direto ali no construtor, né? Já chama aquele construtor ali para aquela situação e tudo já acontece por debaixo dos panos. Mas isso é uma questão mesmo que tem que ser pensada, né? O que é melhor para a situação em si. De construtores, a aula foi essa. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, deixa aí nos comentários, eu vou estar respondendo, tá bom? Tem lá nosso Gitbucket também, que eu vou deixar aqui anexado, como eu digo em todas as aulas, para vocês tirarem dúvidas. Tem o GitHub, onde vai ficar o código-fonte para vocês copiarem para a máquina de vocês, se for o caso, para testar, para tentar novos construtores, novas ideias, ou até mesmo assistir a aula aqui, assistindo e codando, e aí ver se o resultado foi o mesmo. Mas enfim, essa foi a nossa aula. A gente se vê na próxima aula para falar sobre herança em Java. Esse tópico é massa. Vocês vão gostar bastante. Então não percam a próxima aula, beleza? A gente se vê lá. Valeu!